Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, a gente não tem vídeo do procedimento que a gente fez ontem, então eu estou gravando esse videozinho para ajudar vocês aí no processo, tá bom? Ontem nós criamos componentes com transparência, né, que são extremamente usados aí em cenas muito complexas, com muitos objetos e assim por diante. Então, as recomendações importantes para ajudar vocês aí a se lembrarem. A gente vai para o Google na pesquisa de imagens, né, e a gente faz aí a pesquisa de imagens daquilo que a gente está procurando. Bom, como as imagens PNG costumam ter fundo transparente, então eu escrevi aqui árvore em inglês, porque sempre retorna muito mais resultados do que em português, e coloquei o PNG do lado aqui para facilitar, porque aí já vem as imagens com os quadradinhos cinza e branco, né, ou então com fundo mais clarinho. Bom, então aí você encontrou a imagem, faz o acesso ao link, né? Entra para você visitar o link. Lembra que não é clique direito salvar a imagem que está aqui, porque se você fizer isso, você está salvando a miniatura dessa imagem, tá vendo? Então, se eu faço isso, eu não estou salvando a imagem grande, eu estou salvando essa miniatura de visualização que está aparecendo aqui, tá? Então, o que que a gente faz? A gente pede a gente acessa o link, né? E depois da gente acessar o link, vamos pegar aqui, ó, acessa o link. Depois que você acessar o link, você dá o clique direito e abre a imagem em uma nova guia. Normalmente ela virá com uma resolução bem maior do que a resolução anterior, tá bom? Passou essa etapa, tá com a sua imagem aberta aí? Eu escolhi essa aqui de propósito, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Você dá um clique direito, salva a imagem como é, deixa eu ver, o que que eu abri aqui? Um AVIF. Não, não quero AVIF. Vou usar uma captura de tela para capturar essa imagem por causa da extensão. Vou usar o Paint para colar. Colei. Vou usar a ferramenta de recorte aqui do Paint, ó. Arquivo, salvar como, porque eu quero uma imagem PNG ou uma imagem JPEG. Tá bom? Já vou salvar como PNG direto. Linda árvore. E salvei aí na minha área de trabalho, a nossa linda árvore. O editor de imagens que a gente usou é um similar do Photoshop, disponível na internet, então vai até o Google e digita o nome Photopea. Photopea vai aparecer aqui como o primeiro link. É um editor de fotos online. Vou apertar o X aqui para fechar e vamos abrir então o arquivo do computador que a gente salvou lá na área de trabalho, linda árvore. Muito bem, carregou. Uma vez carregado, lembra, a gente não consegue deixar o background transparente. Então, clique direito aqui no background para a gente duplicar essa camada e fazer o background se transformar no layer 1. Vai ser necessário a gente clicar no background aqui com o botão esquerdo, mandar ele para o lixinho, deleta, e a gente fica apenas com o layer 1. Agora a gente vai usar a varinha mágica, essa ferramenta que está à esquerda aqui, acessada com a letra W. Os atalhos do Photopea, para quem está acostumado com o Photoshop, são os mesmíssimos do Photoshop, tá? Então, ó, vou pegar aqui a varinha mágica e vou clicar aqui na área branca e vou deletar. Então, repara o que que vai acontecer. Ó, então toda a área externa ficou transparente, mas eu tenho brancos no meio, por isso que eu escolhi essa imagem de propósito, tá? Vou mostrar para vocês uma coisa que nós não vimos ontem na aula, que é a seleção de similar. Então, eu vou usar a varinha mágica, eu vou clicar no branco, que nem eu mostrei para vocês ontem, e eu venho aqui, ó, em selecionar similar. Isso vai fazer o quê? Isso vai selecionar todos os pixels dessa imagem que são brancos, que têm uma similaridade, ou que são muito parecidos, um cinza clarinho. Repara que quando a gente usa a varinha mágica, existe um campo aqui, ó, chamado tolerância. Então, essa tolerância vai ser, é uma tolerância zero, ele só vai pegar pixels dessa mesma cor. É uma tolerância, repara que ela vai até 255. É uma tolerância 13, 16, 25. Então, ele vai pegar pontos branquinhos, cinza bem clarinho, sabe? Ele vai usar em uma margem de tolerância, né, na seleção que a gente fizer.
tá? Então, varinha mágica para pegar o branco. Aí a gente vai em selecionar e seleciona o similar. Isso vai garantir que todas as áreas brancas aqui dentro estão selecionadas também, para que a gente possa finalmente apertar Delete e mandar embora as áreas brancas, né? Repara que agora o meio aqui está todo transparente, bonitinho. Está feito aí, então, o nosso processo. O que falta fazer é a gente exportar esse PNG, arquivo, menu arquivo, exportar como PNG. Vamos dar um nome fácil de identificar aqui, fácil de localizar. Vou colocar PNG aqui no finalzinho do nome. E vamos, então, salvar aí o nosso arquivo PNG. Pronto, está salvo o nosso arquivo PNG. Agora, o que que a gente faz? Vamos lá para o SketchUp, fazer a importação desse PNG que a gente criou, arquivo, importar, e vamos importar lá da área de trabalho. Atenção aqui, ó, se você estiver usando uma versão mais antiga, né, do SketchUp, ele não vai trazer todos os arquivos, o tipo de arquivo a importar aqui selecionado vai ser o 3ds. Você pode colocar arquivos do SketchUp, arquivos do AutoCAD, 3ds, todos esses tipos de arquivos de imagem. Vou escolher aqui o Portable Network Graphics, que é o PNG. Ele vai exibir aqui, ó, o arquivo com PNG no final do nome. Importar, primeiro clique para alocar e o segundo clique para dar a escala. Né? Então, feito isso, a gente vai usar a letra Q para abrir a ferramenta de rotar, posiciona sem clicar, utiliza a seta para encontrar o transferidor que você vai usar, seta para a direita, no caso, o transferidor vermelho. Primeiro clique no pivô, segundo clique onde está, terceiro clique para onde vai ou digita. Vou digitar 90, Enter, ele vai rotacionar, então, direto 90, Enter. Professor, está muito grande. O que que a gente faz? A gente usa a escala. Então, a ferramenta de escala vai dar para a gente aí a possibilidade de ter esses cantinhos, né? Onde a gente clica, solta e clica de novo e define então a escala da arvorezinha. E está importado aí o nosso PNG. Repara que se eu olhar de lado, ó, a árvore é uma lâmina, né? Por isso que a gente trabalha com componentes. Então, clique direito aqui, né, nessa entidade aqui. Clique direito aqui nessa entidade. As versões anteriores do Sketch trazem isso como se fosse um grupo. Então, eu vou desassociar aqui, ó. Tá vendo? Desassociei, né? E aí, então, eu vou selecionar tudo isso daqui, vou dar um clique direito e vou criar aí o nosso componente. Então, vamos dar um nome para o nosso componente. Árvore. E ligar essa opção, sempre de frente para a câmera, tá bom? E aí, está criado, então, o nosso componente. Repara agora que se a gente tentar olhar de lado, a gente não consegue, né? Ele sempre estará de frente para a câmera, assim como acontece com a escala humana. Professor, ficou um contorno aqui. Eu estou usando uma versão anterior do SketchUp e ficou um contorno. Não tem problema, vamos clicar duas vezes para abrir esse componente para edição. E a gente vai fazer o quê? A gente vai selecionar essas arestas aqui, ó, que estiverem aparecendo, e a gente dá um clique direito e oculta essas arestas, tá vendo? Então basta você selecionar, clique direito, clique em cima, ocultar, seleciona, clique direito, ocultar, seleciona, clique em cima, clique direito, ocultar, clica fora do componente para fechar a edição do componente. Pronto, você tem um componente sem arestas, né? E aí você faz quantas cópias você precisar. Lembrando que o processo de cópias múltiplas, você vai mover usando o Ctrl ativar ou desativar cópia, né? Então vamos usar o Ctrl, vai aparecer um sinalzinho de mais ali do lado do cursor. Então você clica e está criando então aí uma cópia da sua árvore. Então, pumba, acabei de criar a primeira cópia. Agora eu posso digitar quantas vezes eu quero esse objeto. Ah, eu quero 10x, 10 vezes. Digita 10x, dá Enter e será copiado 10 vezes, tá? Também tem uma opção interessante quando a gente faz o processo de cópia. Esse processo de cópia, ele é feito quando a gente tem a primeira distância, né? E você quer replicar. Então, eu vou copiar, por exemplo, 2, Enter. Copiei 2 metros de distância.
10x, Enter. Aí ele vai copiar as 10 vezes, considerando aquela primeira cópia, né? Então eu sei que uma árvore está exatamente a 2 um do outro. Isso se eu quiser colocar garrafas equidistantes numa estante, cadeiras de auditório enfileiradas na mesma distância uma da outra, esse procedimento é útil. Mas tem um outro procedimento que é usando a divisão. Então, no mesmo processo de cópia, ao invés de eu colocar a primeira, eu coloco a última. E aí, ao invés de eu digitar o vezes, eu vou usar a barra. Então, barra 10. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar essa distância, vai dividir essa distância em 10 partes e vai colocar as que estão no meio a hora que eu teclar Enter. Tá vendo? Então dá para usar vezes e dá para usar a divisão. O vezes quando eu der a primeira pertinho e ele vai jogar as outras para longe. E a divisão quando eu colocar a primeira e a última e eu quiser que ele divida o espaço de tantos em tantos aí na cópia múltipla desses objetos, dessas entidades, né? Lembrando que isso daqui é um componente, então se eu entrar e editar um dos componentes, vou clicar duas vezes aqui e fazer a edição. Se eu editar um dos componentes, ele edita absolutamente todos, né? Então, se eu vier aqui em editar, por exemplo, reexibir tudo, ele vai reexibir a aresta do componente. Eu vou clicar fora, ó, todos os componentes serão atualizados de acordo com a cópia que você fizer aí do primeiro componente. Ah, reparem que não tem problema você trabalhar com variações, né? Então, esse parque ficaria muito mais legal se essas árvores tivessem variações no comprimento. Então, vou usar o comando de escala para criar aí algumas variações. Variação do comprimento, variação da largura, variação da altura, vou colocar uma maior zona. Então, isso cria uma diversidade interessante, né? Reparem, apesar de ser o mesmo componente, essa diversidade bem interessante acaba criando aí uma situação bem bacana, né? Lembrando, se eu selecionar ali, ó, as arestas, ó, reparem que ele já está selecionando as arestas de todos os componentes, né? Porque todos eles são cópias do primeiro. Então, quando eu mandar ocultar no primeiro, ele vai ocultar em todos os demais. Clicar fora para terminar a edição. E aí a gente tem uma variação bacana, né, do nosso parquezinho de árvores aí. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado aí produzindo esse videozinho para vocês. Obrigado aí pela atenção. Um beijo e vamos para cima e passem para o pessoal que esteve ausente aí na nossa aula. Valeu, beijão!